Você imagina que você entra numa sala de alunos do terceiro colegial, por exemplo, e você chega para eles, eles estão preparados para prestar um vestibular, que é uma prova importante, tem muitos conhecimentos técnicos sobre muita coisa, acha o X nessa questão, uma puta uma questão difícil, o cara vai lá e consegue. Cara, faz esse cálculo de genética aqui e fala qual que é a probabilidade de um filho nascer com esse gene recessivo de tal coisa. Meu, o que é uma planária, o que é uma mitocôndria, o cara às vezes, puta, sabe tudo disso. E se você chega com um cara desse às vezes e pergunta assim, o que faz um senador? O cara provavelmente não vai saber. Uma das coisas que eu sempre, na verdade eu sempre questionei, sempre perguntei o porquê, sempre pensei por que é assim, é a questão da educação acadêmica, a escolaridade. Tem algumas coisas da escola que eu acho que são muito corretas, elas estão muito certas. Então, por exemplo, a questão de você ter que ir para a escola, eu acho certo, você tem que ir para a escola. A escola ser uma sala de aula com várias pessoas, você ter que passar de fases, entre aspas, né? Passar de níveis, passar de série, você ter professores diferentes em cada ano, você ter diversos colegas diferentes, você ter provas, você ter trabalho em grupo. Eu acho que tudo isso é muito positivo, é muito certo. Eu acho que isso tá assim, de acordo com o que a gente espera que um ser humano tenha de boas qualidades no futuro. Passar por testes, passar por trabalhos coletivos, enfim, etc. Uma coisa que eu venho pensando, na verdade, há muito tempo e pesquisando sobre isso, por que a escola tem essas matérias específicas e por que essas matérias específicas têm esses conteúdos específicos. Para o vídeo não ficar longo, para ficar uma coisa mais a questão de passar a ideia mesmo, eu não vou entrar aqui no mérito da história da escola, entrar no mérito principal mesmo, que é assim, será que desse jeito é o melhor jeito para os dias de hoje? Será que do jeito que está é o jeito correto? Não tem nada a ser melhorado? Não tem nada que está obsoleto? Hoje em dia, basicamente, a regra da escola é a seguinte, né? Você vai para a escola, tem que ser um bom aluno, você tem que aprender aqueles conjunto de matérias para passar no vestibular, entrar numa faculdade, fazer uma boa faculdade, se você conseguir fazer uma boa especialização, beleza, para você ter um bom lugar no mercado de trabalho. Eu também não vou entrar no mérito nesse vídeo aqui da questão da faculdade especificamente, do ensino superior, pós-graduação, etc. Tem até um vídeo do Pirula que eu acho muito interessante, onde ele fala essa questão de que as pessoas hoje buscam a faculdade para ter um melhor status no mercado de trabalho. O que na verdade teria que ser uma consequência da pessoa buscar se especializar em alguma coisa por interesses de pesquisa ou de bacharelado, de ensinar outras pessoas, né? Hoje em dia não precisa nem dizer que às vezes você estuda, sei lá, se você pegar desde o colegial até o final de uma faculdade, uma especialização, você estuda às vezes mais de 10 anos para se tornar, sei lá, um engenheiro expert num tipo de processo e no final das contas você vai trabalhar no marketing numa empresa. Então assim, eu não vou entrar nesse mérito, não é a questão principal do meu vídeo. Se eu tivesse um filho hoje em dia, a primeira coisa que eu ia dar de dica para ele no sentido acadêmico, né, da educação, é que é o seguinte, lógico, você tem que ser um bom aluno, tem que ser, mas questione tudo, questione todas as regras, porque às vezes não é tão importante você, sabe, dormir com peso na consciência porque você não foi tão bem naquela prova, porque você não sabe tão bem uma matéria, e você também não pode ter o outro lado da moeda, que é você se acomodar com o que você aprende na escola, né? Eu acho que às vezes você tem que buscar muito mais e às vezes você tem que buscar esse muito mais na sua época, quando você está com vontade de aprender aquilo, quando você tem a maturidade necessária para se interessar e aprender de maneira eficaz aquele tipo de assunto. Por que as matérias da escola são essas? Como eu falei, eu não quero discutir quem decidiu que ela é desse jeito, mas quem decide que elas vão ainda continuar desse jeito? Quem decide que as matérias vão ser essas e quem decide que o conteúdo dessas matérias ainda vai ser esse? Nessa questão da importância da matéria, eu acho que todo mundo aqui, quando passa pela fase da escola, tem aquele momento onde você fala, pô, professor, mas por que eu tenho que aprender isso, né? Por que eu vou usar isso na minha vida? Então assim, eu acho que a primeira aula de toda a matéria, na verdade, deveria ser... Alguns professores, aliás, muitos professores fazem isso, que eu acho uma coisa muito positiva, muito bacana. A primeira aula da matéria ser assim, o que essa matéria vai te adicionar na sua vida? O que ela vai servir? Ela vai servir para quê? Eu acho que a primeira coisa que a gente lembra quando lembra disso é o seguinte,
Pô, quando eu estava na escola, eu tinha que aprender matemática, era puta coisa chata, e os professores sempre diziam, pô, não, mas pô, matemática não é a sua vida o tempo todo, você vai na padaria comprar um pão, você precisa saber calcular, né, o porquê daquele troco. E uma coisa que a gente não para de questionar, mas assim, você aceita e você acaba agindo por inércia é o seguinte: por que, por exemplo, que eu tenho que aprender logaritmo na escola? Alguém aqui vai lá na padaria comprar pão e tem que fazer o cálculo de um logaritmo para receber o troco corretamente? Acho que não, né? É importante sim os professores sempre estarem frisando o porquê de um logaritmo, por exemplo, o porquê de você aprender a função de uma mitocôndria. Algumas funções de algumas matérias, eu acho que elas não são tão diretas, elas são mais indiretas. No caso do logaritmo, por exemplo, eu dei esse exemplo, a matemática, na verdade, ela serve muito mais para desenvolver o teu raciocínio lógico, desenvolver o teu raciocínio matemático, do que especificamente você usar o logaritmo no troco do pão um dia no futuro. Porém, tem muitas coisas que eu acho que a gente aprende, não que a gente aprende a mais, porque conhecimento não ocupa espaço, mas você aprende, você gasta muita energia aprendendo aquilo e desperdiça essa energia não aprendendo outras coisas. Se você chega às vezes para um cara que é um gênio em matemática, você chega pro cara e fala assim, meu, calcula pra mim essa puta equação com juros compostos. O cara às vezes faz de cabeça, ele deduz fórmula, faz tudo isso, ou seja, tecnicamente ele é bom. Aí você chega para esse mesmo cara e dá uma olhada na vida financeira dele, vamos supor que o cara, sei lá, tem lá seus 16, 17 anos e já tem um cartão de crédito estudantil. E o cara que sabe calcular essas equações de juros compostos, etc., não sabe aplicar esse conhecimento na sua própria vida. Às vezes um cara desse já está com, antes dos 18 anos, já está endividado, já está fazendo dívidas, já está com seus juros compostos correndo para deixar a dívida dele cada vez maior, e o cara não tem nenhum investimento em juros, o cara não está começando a sua vida, vamos dizer assim, financeiramente positiva, porque ele não está sabendo usar esse tipo de conhecimento. Você dá um crédito estudantil pro cara, você chega para um cara desse e fala assim, você sabe o que é uma poupança, por exemplo? E o cara não sabe. Olha que contradição. O cara é tecnicamente muito bom, e o cara não sabe usar o dinheiro a seu favor. Às vezes um cara desse está super endividado, fazendo várias prestações que ele vai, às vezes, pagar por muitos anos, ter que trabalhar muito, gastar muito dinheiro com prestações inúteis, e o cara às vezes não sabe tecnicamente o que é uma poupança, o que é um fundo de garantia, o que é um VGBL, o que é uma previdência privada, uma previdência pública, na verdade, né? Uma previdência social. O cara não sabe para que servem os impostos, o cara não sabe, por exemplo, a função de cada político. Então eu acho que isso é uma contradição muito grande na realidade da escolaridade brasileira. Eu acho que a galera reclama muito assim, pô, a educação tá ruim do Brasil, a educação tá péssima, etc e tal, e como eu já falei anteriormente, às vezes a gente esquece de questionar alguns pontos que também são importantes na hora de reclamar de alguma coisa. Um exemplo prático disso que aconteceu, eu tenho um amigo que a renda da família dele era basicamente o seguinte: a mãe dele era uma professora aposentada, o pai dele tinha um terreno alugado para um estacionamento, também era aposentado, e ele era estudante de engenharia junto comigo, ele era um excelente aluno, inclusive. O que acontece é que, infelizmente, o pai desse meu amigo, ele faleceu de repente, assim, ele teve um infarto, faleceu, e o cara ficou sem chão, né? Putz, meu pai faleceu e agora o que eu vou fazer? Esse terreno que ele tinha alugado para um estacionamento estava bem na renovatória do contrato de locação. E o inquilino chegou para ele na época, né? Então estava ele e a mãe dele meio perdidos. Olha, eu sou o inquilino aqui desse terreno, eu gostaria de alugar, de renovar o meu contrato de locação. Bom, o contrato passado, no caso, né, o pai dele tinha feito de 4 anos. Pô, você poderia aumentar um para mim, fazer um contrato de 5 anos? Ele pegou e falou, bom, vamos aplicar o reajuste aqui normal, olhou lá, tá bom, vamos fazer por 5 anos. Qual que é o problema disso? Mais uma vez, um aluno de engenharia no último ano, ou seja, com conhecimentos técnicos excelentes, a mãe dele era uma professora de escola aposentada, quer dizer, é uma pessoa que ensina outras pessoas, tem um conhecimento acadêmico também muito grande, fizeram essa renovatória de 5 anos de contrato para o inquilino que já estava no terreno do pai dele, num contrato de 4 anos anteriormente. O problema é que a gente acaba não aprendendo coisas básicas da vida comercial. A maioria das pessoas que trabalham com isso deve saber. Um contrato de 4 anos de aluguel, se chegar no 4º ano e você falar assim, ó, eu quero o terreno de volta porque eu vou usar, ou vou alugar para outra pessoa, ou não quero mais alugar, enfim. O proprietário do terreno tem esse direito de chegar para o cara e falar assim, ó, não quero mais alugar para você. Num contrato de 5 anos, a regra muda totalmente. Então é um aninho só que faz toda a diferença.
Uma pessoa que aluga um terreno por 5 anos, ela tem praticamente certa uma renovatória automática de mais 5 anos e depois ainda ela consegue brigar, ou assim, consegue ainda talvez mais 5 anos. Então, a diferença às vezes de um contrato de 4 anos para 5 vira 15 anos. Ou seja, a diferença às vezes de um aninho, de 4 anos para 5, acaba se tornando 5 mais 5. Ou seja, a pessoa acaba, entre aspas, perdendo mais 10 anos de locação para aquele inquilino específico, porque não conhece direito os direitos imobiliários básicos. No caso de estacionamento, quem trabalha no comércio sabe, é praxe do mercado se ter contratos de 4 anos ou menos, justamente para a pessoa não ter o direito, para o inquilino não ter o direito da renovação automática. Enquanto que estabelecimentos mais complexos, como por exemplo posto de gasolina, os contratos são de 5 ou mais anos, tem toda uma instalação, tem equipamentos, então o inquilino meio que exige ter 5 anos para ele ter a segurança de ter 5 mais 5 anos dentro daquele estabelecimento. Esse meu amigo, não que ele tomou um prejuízo, foi à falência, nada, mas ele perdeu uma liberdade econômica, ele perdeu uma liberdade comercial por falta de conhecimento, que nunca foi lhe ensinado na escola. Então assim, a minha sugestão na verdade seria que a escola focasse um pouquinho menos em matérias tão técnicas ou no conteúdo tão técnico de algumas matérias, né? Eu não vou citar aqui porque senão vai começar um monte de reclamação, não, mas é uma matéria importante, isso é importante. Eu não quero discriminar a importância de nada, eu só gostaria de realçar a importância de algumas coisas que simplesmente passam em branco na escola. Eu acho que a escola hoje em dia, ela devia se atualizar, devia ficar menos obsoleta. Eu acho que a escola devia ter pelo menos 3 matérias obrigatórias, onde a pessoa tinha que sair da escola, prestar um vestibular e saber isso muito, porque é muito mais importante do que outras coisas. Política, economia e direito. Política. A pessoa devia aprender o que é um senador, o que é um vereador, o que é um deputado, o que o presidente faz. Muitas pessoas, eu garanto, têm o direito de votar e não sabem a função de cada político. Direito. Eu não acho que as pessoas deviam sair da escola advogados, né? Sair de lá, prestar o exame da OAB e passar. Não, não é isso. Mas eu acho que as pessoas tinham que ter o mínimo de noção de direito. Sabe, a gente ouve por aí as pessoas falando cada bobagem, e não só pessoas, vamos dizer assim, menos favorecidas pela educação acadêmica. Às vezes você vê pessoas realmente bem conceituadas, assim, professores, pessoas que estudaram o colegial, fizeram o ensino superior, às vezes fizeram uma pós-graduação e não sabem coisas básicas de direito. Economia. Economia eu acredito que seja muito importante para a vida das pessoas, né? Como eu falei antes, às vezes a pessoa tem um conhecimento técnico absurdo de matemática, sabe fazer conta de juros compostos de cabeça e não sabe aplicar isso na própria vida. Então às vezes o cara, como eu falei, ele tem lá aquele conhecimento técnico, tem o seu crédito estudantil, tem lá o seu cartão de crédito, sai gastando, sai fazendo prestação, sai fazendo um monte de coisa, leva isso para a vida inteira. O cara às vezes passa uma vida inteira trabalhando duro, ganhando dinheiro, não sabendo como gastar, e a pessoa não sabe como investir, como fazer o dinheiro trabalhar para si, como fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Poxa, na escola eles deviam ensinar o que é o fundo de garantia, por exemplo. O que é o fundo de garantia? O que é uma poupança? Tecnicamente, o governo pega teu dinheiro e faz o quê? Te remunera como? Eles deviam ensinar isso, né? O que é um VGBL? O que é uma previdência privada? O que é um investimento em ações? O que é um investimento de alto risco? O que é um investimento moderado? O que é um investimento de baixo risco ou conservador? As pessoas saem da escola sem aprender isso. Um dos exemplos que eu já citei em outro vídeo de como a escolaridade é falha, não só no Brasil, mas no mundo. Você pega, por exemplo, a Tailândia, estava tendo uma taxa de natalidade absurda e as famílias estavam assim, gerando problemas quase que insolúveis. O que o presidente teve uma ideia brilhante de fazer? Onde as pessoas buscam a sua felicidade, o seu planejamento, entre aspas, no dinheiro, no empréstimo. Então ele fez com que as pessoas que fossem buscar empréstimo nos bancos só tivessem esse direito ao empréstimo se eles fizessem um cursinho básico lá de planejamento familiar, planejamento financeiro, nada muito difícil, mas uma breve noção pelo menos, e passassem numa prova para ter acesso àquele dinheiro. Isso fez toda a diferença na economia e na política e no desenvolvimento da Tailândia na época. Pesquisem sobre isso que é muito interessante. Eu tentei fazer com que o vídeo ficasse o mais curto possível, só para colocar a sementinha mesmo desse questionamento sobre a educação acadêmica na cabeça de todo mundo. E se você gostou, achou que eu falei um monte de coisa legal, achou que eu falei um monte de besteira, comenta, se inscreve no meu canal. Prometo ter
bastante assunto interessante para a gente questionar.